Exercícios para emagrecer. Normalmente, quando falam para você que você tem que perder peso, a primeira coisa que você escreve na internet é exercícios para emagrecer. O que são esses exercícios para emagrecer? Como fazer eles adequadamente? Hoje a gente vai falar de tudo isso. Se está curioso, continua assistindo. Olá, meu nome é Lucas Moretti, eu trabalho com assessoria e personal trainer e o meu objetivo é o seu resultado e facilitar a sua vida no mundo fitness. Hoje vamos falar sobre exercício para emagrecer, ou falando de uma forma melhor, exercícios aeróbios. Primeiramente, o que são esses exercícios aeróbios? Os exercícios aeróbios, ele tem algumas características, que ele normalmente é exercício de intensidade baixa, que você consegue fazer ele de forma contínua. E tem um tempo de duração longo. Então, por exemplo, uma caminhada a gente pode falar que é uma atividade aeróbia, porque você mantém uma intensidade adequada, você tem um tempo de duração longo e é um exercício constante. Ok, você entendeu o que é essas atividades aeróbias? Então ele pode ser uma caminhada, ele pode ser uma bicicleta, ele tem que ser exercício que tenha uma longa duração e seja constante, sempre você faça a mesma coisa. Agora vamos comparar ele com exercícios anaeróbios. O que são exercícios anaeróbios? Nesse caso a gente vai falar sobre, principalmente usando exemplos de academia, que é o universo que a gente está falando. Primeiramente, existe pequenas diferenças entre exercício aeróbio e anaeróbio. Claro que tem a questão que você pode responder de forma, não, o exercício aeróbio é aquele que tem o consumo de oxigênio e o anaeróbio é aquele que não tem, que nem você aprendeu na biologia. Mas a gente vai entrar numa forma um pouquinho mais aprofundada. Primeiramente, o exercício aeróbio ele tem algumas diferenças do anaeróbio. A sua fonte energética. Você normalmente tem 3 tipos de fonte energética, que é a creatina, o glicogênio, que vem a partir do carboidrato, e o lipídio, que vem a partir da gordura. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a discussão da carboidrato, do glicogênio e do lipídio, que é a gordura. Qualquer atividade que você faz tem a participação dos 3 combustíveis. Só que dependendo da atividade, um vai participar mais e o outro vai participar menos. A atividade anaeróbia ele tem uma participação muito alta do glicogênio. Então quando você faz a musculação, o maior combustível que você tem na musculação é o glicogênio. E quando você faz uma caminhada, o maior combustível que você tem é o lipídio. Então você tem a diferença desses combustíveis e os resultados também vão ser diferentes. Veja só, o lipídio é um pouco no seu corpo, ele fica acumulado nessa região onde que a gente chama de tecido adiposo, ou aquela gordurinha chata. Então, quando você faz uma atividade aeróbia, o maior impacto vai ser justamente nessa região. Por isso que a gente fala exercício para emagrecer, de perder aquela gordurinha. O segundo ponto que a gente tem que analisar é o tempo de duração. Uma atividade anaeróbia, ela tem normalmente mais dificuldade na sua execução. Você tem mais dificuldade para fazer ela. Por exemplo, um supino. Você consegue fazer ele 10, 15 repetições ou até mesmo 20 repetições. O problema é que você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. Você vai conseguir manter ele dentro de 1 minuto a 2 minutos. Então, normalmente a atividade anaeróbia ele tem um tempo de duração menor porque os exercícios são mais dificultosos. Justamente, o aeróbio você consegue manter ele por mais tempo porque a dificuldade dele é menor e normalmente ele é muito contínuo, que nem passos sempre são a mesma coisa e você só vai manter aquele ritmo, diferente de você fazer um agachamento que é um exercício muito complexo, que tem que mexer muito o corpo. Então o tempo de duração ele é algo que vai diferenciar muito nos resultados. Agora a intensidade da atividade. A atividade anaeróbia normalmente tende, se você fazer bem treinado, ela ser muito intensa. Por exemplo, uma atividade, quem fez um agachamento com bastante peso, sabe como é pesado fazer 10 a 15 repetições. E principalmente, estou falando nesse caso, se você pega bastante peso. Se você pega pouco, normalmente você consegue fazer, deve estar falando, pô, mas isso é tranquilo. Já a atividade aeróbia, uma simples caminhada, a gente pode falar que é uma atividade aeróbia, até mesmo de uma corrida em alta velocidade, que a gente pode falar que é uma atividade de alta intensidade. Por exemplo, uma aula de jump, a gente fala que é um aeróbio de alta intensidade. Então, o aeróbio ele tem vários tipos de intensidade, desde a mais leve, da moderada até da alta. Claro que quanto mais intensidade, é menor a chance de você conseguir fazer aquele exercício por mais tempo. Agora, os principais efeitos que tem no corpo. Ganho de massa muscular. A musculação ela é focada na questão de você crescer a massa muscular. Não que o aeróbio ele não vai dar
uma tonificação muscular, mas não é a intenção do aeróbio. O aeróbio ele tem a intenção de aumentar a resistência daquela musculatura. Resistência é o quê? Fazer o mesmo movimento por mais tempo. Então, se você está interessado em ganhar massa muscular ou desenvolver a questão de algum músculo específico, a musculação vai ajudar muito mais do que a atividade aeróbia. Já se você quer ter resistência para fazer alguma coisa, a atividade aeróbia é bem-vinda. O aumento do fôlego. A atividade aeróbia é a que vai dar mais aumento no fôlego para a pessoa que está praticando ela. Você vai ter mais resistência, isso que ela é focada. Já a musculação, ela vai dar resistência, mas o foco dela é crescimento muscular, então não tem a mesma relação. Agora o efeito dela na questão do metabolismo. A musculação, ela busca acelerar seu metabolismo através de quanto mais massa muscular você tem. Por ter essa massa muscular em grande quantidade, você tem que queimar muita energia para manter esses músculos. Já o aeróbio, ele tem a questão de você queimar gordura mais na sua prática, porque o principal combustível vai ser o que está dentro do tecido adiposo, dentro da gordura corporal. Então, você tentar fazer o aeróbio, ele vai meio que queimar naquele momento que você está praticando. Claro que posteriormente na sua recuperação você vai queimar um pouquinho mais, mas a principal método de queima é durante sua prática. Então você está praticando, está queimando. Se você fica um grande período sem praticar, aquela capacidade de queima vai diminuindo. O efeito do aeróbio. Agora a gente está falando somente da atividade aeróbia, não vamos fazer comparação com a musculação. O aumento do fôlego. Como se dá esse aumento do fôlego? O que acontece no seu corpo para conseguir aumentar o fôlego? Primeiramente, melhora a circulação sanguínea do seu corpo. Ele ajuda a expandir os pulmões, então você tem uma troca gasosa com mais facilidade. Troca gasosa é a questão de você trocar oxigênio por gás carbônico. Então a sua célula muscular, ela aumenta a capacidade da respiração e dessa forma ela consegue fornecer mais oxigênio em menos tempo. Então a questão da qualidade daquele movimento, você consegue fazer ele por mais tempo sem se desgastar tanto. Oxidação de gordura. Agora vem no ponto um pouquinho mais complicado. Lembra quando eu falei para você sobre a questão da troca gasosa que acontece na célula? Imagina só, na sua célula você tem uma região chamada mitocôndria. Pense dela como uma forma de pulmão. Através dela é onde que tem a troca do gás carbônico pelo oxigênio. É onde que acontece a respiração celular. Essa mitocôndria, quanto mais você pratica atividade aeróbia, ela se torna maior. E graças a isso ela consegue fazer uma troca muito mais rápida. Ela consegue trocar mais oxigênio por mais gás carbônico. Só que através dela que acontece a oxidação de gordura, a queima de gordura. Então o corpo que tem muito mais mitocôndria consegue queimar muito mais gordura do que aquele que tem menos. Por isso que uma pessoa que sempre está praticando atividade física, ela tem uma queima calórica muito mais rápida do que aquela que não faz nada, por conta desse tamanho de mitocôndria e pela quantidade que se encontra no corpo dela. Agora, alguns benefícios da prática do aeróbio no seu corpo. A circulação sanguínea. O seu coração, ele aumenta a capacidade de bombear sangue, então você consegue bombear sangue com menos esforço. E dessa forma também você melhora a questão da circulação sanguínea. O segundo ponto é a pressão arterial. Durante a execução da atividade física, você tem um aumento da pressão arterial, principalmente quando é questão de atividade aeróbica, como uma corrida ou uma bicicleta. Mas quando você termina ela, a pressão cardíaca ela diminui e ela se mantém baixa por torno para aproximadamente 24 horas. Então, para quem tem problema de pressão alta, é uma ótima atividade porque esse controle da pressão ajuda muito no dia a dia. Agora, o terceiro benefício, que é até mesmo um pouco surpreendente, que ele ajuda na musculação. Sabe aquele tempo de descanso que você dá de uma atividade a outra? Se você tem um bom condicionamento aeróbio, o tempo de recuperação é um pouco menor. Então, você precisa de menos tempo para descansar, para voltar a ter toda aquela energia para fazer a atividade novamente. Agora a gente vai entrar para uma parte um pouquinho mais prática, que é o quê? O tipo de exercício que você vai fazer. Vamos focar em 3. O primeiro exercício, ele é o quê? É a corrida. O interessante da corrida e o mais fácil de se praticar é que ele tem várias intensidades. Você pode fazer uma simples caminhada, que já tem um efeito bom, ou uma corrida um pouco mais parecida com um trote, que também seria algo um pouquinho mais intenso, ou até mesmo uma corrida um pouco mais longa. Detalhe, você consegue trabalhar várias intensidades, desde uma caminhada simples até a corrida longa. Claro que quanto mais intenso for a atividade, a chance de você se cansar é um pouco maior. Então tenta ver mais ou menos o que você está querendo para você conseguir acertar o tipo de corrida que você quer.
Segunda atividade que eu gosto, acho que é muito mais legal do que a corrida, é o ciclismo. O ciclismo, ele é um pouco, você consegue trabalhar ele de forma um pouco mais intensa, isso que é legal, e também ele é um pouco mais divertido. O problema dele é que ele é muito localizado na região das pernas. Então, para trabalhar o corpo todo, que seria bem mais exaustivo, não é interessante, porque como você vai focar todo na perna, ele não vai ser tão completo. Ele é mais como a gente chama de um exercício localizado. Quando eu falo ciclismo, estou falando também a bicicleta da academia. A terceira atividade que eu acho muito interessante, principalmente, que é a minha preferida, é pular corda. Pular corda, o legal dela é que ela é simples, mas também é muito prática. O grande problema dela é que talvez ela lide muito com a questão coordenação motora. Então, se coordenar em movimentar os pés e o braço ao mesmo tempo, talvez seja meio chato no começo, mas depois que você pega o jeito, ele fica muito divertido e também ele é muito prático, porque ela é uma atividade de intensidade média. Então, ele já tem um resultado melhor do que você começar com uma caminhada simples, mas também ele não vai correr o risco de ser extremamente intenso. Tudo bem, mas nem tudo são flores. Toda atividade ela necessita de um cuidado e também você analisar qual é o seu objetivo, por que você está fazendo aquilo. Se você está fazendo para perder gordura, atividade aeróbica é muito legal, ou somente para emagrecer, ou só para fazer alguma coisa da vida. Se você está querendo ganhar massa muscular, ou se você só quer perder um pouco de gordura, ganhar um pouquinho mais de definição, você tem que prestar um pouquinho de atenção. A atividade aeróbica, para quem ganhou muito peso muscular, mas ganhou também gordura, é interessante você fazer ela de baixa intensidade a média. Porque qual é o problema? Quando você faz ele de alta intensidade, você vai queimar gordura, com certeza. Mas o problema é que tem muitas chances de você catabolizar, que é o quê? Fazer a queima de proteína também. E também queimar gordura. Então, para quem está interessado em só dar uma pequena definição, seria recomendável você fazer uma atividade mais de moderada a baixa. Outra questão também que tem que tomar cuidado para aquela pessoa que está focada em ganhar massa muscular. Muita atividade aeróbia, ela pode prejudicar na questão de ganho de massa muscular. Um dos hormônios que é produzido durante essa atividade é o cortisol. E assim, o cortisol ele atrapalha na hipertrofia. Eu fiz um vídeo um pouco mais específico falando sobre essa questão da como combinar a atividade aeróbia com a musculação. Eu vou deixar no card principal, se você quiser dar uma olhada lá depois. Então você tem que prestar muito bem atenção se seu foco é crescimento muscular, você tem que tomar muito cuidado com a questão do aeróbio. Você pode praticar, mas que não seja tão intenso e tão duradouro que não venha prejudicar seus resultados. Bem, esse foi o vídeo. Se você conhece alguma pessoa que não gosta de praticar atividade aeróbica, talvez esse vídeo faça ela mudar um pouco o conceito que tem na cabeça dela. Se você também conhece uma pessoa que quer emagrecer, também mostra esse vídeo, ou uma pessoa que quer começar a praticar atividade física, também é bem interessante. E também dessa forma você ajuda o meu trabalho a continuar esse canal. Se inscreva nesse canal para você sempre receber conteúdos novos, dê seu like que é muito importante. E contudo, até mais!